No empate de 1-1 entre o Flamengo e o Fluminense na 15ª rodada do Brasileirão 2023, a equipe do Jorge Sampaoli demonstrou muita efetividade na marcação em bloco alto, no pressing em bloco alto, contra a equipe do Fernando Diniz. Especialmente no primeiro tempo. Né? No segundo tempo, com a queda física natural, né, o desgaste, a equipe passou a defender em bloco mais baixo durante alguns períodos do jogo. O Fluminense passou a ter mais a bola, mais domínio do jogo. Mas no primeiro tempo, esse recorte do primeiro tempo, o Flamengo foi muito bem defendendo no bloco alto, conseguindo anular e superar aquela que é uma das melhores, talvez a melhor saída de bola do futebol brasileiro hoje, que é a do Fluminense do Fernando Diniz. Né? E aqui eu trouxe aqui hoje aqui alguns vídeos para mostrar como que o Flamengo conseguiu, através desse pressing, como que ele conseguiu superar, impedir o Fluminense de sair jogando. E aqui eu gostaria de ressaltar alguns padrões que o Flamengo apresentou. O primeiro deles é os padrões estruturais, né, a variação de estrutura. O Flamengo alternou entre subpressão num 4-2-3-1 e um 4-1-3-2. Isso dava muito a coordenação de movimentos entre Arrascaeta e Gerson. Né? O Arrascaeta, no 4-2-3-1, ele era o 10 dessa estrutura, o meia central, que jogava nas costas do centroavante, do Gabigol. Em alguns momentos ele fazia marcação no volante, né, normalmente no André. Em alguns momentos, quando ele saía do volante para saltar a pressão no zagueiro, ele alinhava com o Gabigol, fazendo uma linha de dois. Para não deixar um buraco nas costas dele, no sistema, o Gerson compensava ele avançando um pouco no campo, formando assim um 4-1-3-2, para ocupar o espaço que o Arrascaeta deixou e encaixar, tirar o passe ali fechar a linha de passe para o volante do Fluminense. Com isso, o Thiago Maia ficava sozinho lá atrás, tendo que cobrir um espaço de campo maior. O segundo padrão é justamente a ideia, né, de fechar. Isso ficou muito nítido, né, por conta justamente dessa coordenação, a ideia de fechar, tirar a linha de passe para o volante do Fluminense, não deixar o Fluminense sair jogando por dentro. Isso se via muito bem pela movimentação de Gerson Arrascaeta. Se o Arrascaeta não estava fechando no volante, se ele só estava no zagueiro, era o Gerson que subia para fechar no volante. Não deixar o Fluminense ter jogo por dentro. Um outro padrão que a gente percebeu muito nesse jogo foi a compactação e largura. Em muitos momentos a gente podia ver o bloco do Flamengo muito bem compacto no sentido da amplitude, né, de uma linha lateral a outra. Um bloco bem compacto, justamente para priorizando a defender os espaços próximos à zona da bola, não deixar o Fluminense progredir pelo corredor da bola. O que faz muito sentido porque a equipe do Diniz é uma equipe que costuma progredir no jogo, né, gerando muita densidade no corredor da bola, para progredir através de jogo apoiado, de associações curtas. Então o Flamengo também, para não deixar o Fluminense ter superioridade numérica, ele compactou bem a equipe em largura para evitar o jogo por dentro. E um último padrão, que é um norteador geral, é a lógica de marcação. Né? O Flamengo demonstrando ali predominantemente conceito de marcação zonal, a equipe defendendo de maneira, os jogadores se movimentando, coordenando seus movimentos, sempre de maneira a manter o equilíbrio e a coesão do bloco defensivo, né? Evitando de gerar desestrutura. Se o jogador fazia tal movimento, o outro vinha para compensar e cobrir ele, mantendo o bloco coeso e equilibrado. Bom, vamos aos vídeos para a gente ver como que o Flamengo se comportou nesse submomento do jogo. Aqui a gente já pode ver o Arrascaeta subindo no zagueiro, lá no Nino, e aí o que vai acontecer? O Gerson vai compensar ele subindo pressão no André, para não deixar o André ter tempo e espaço com bola. O André já recebe e já está o Gerson em cima dele. E aí, como a gente vê as coordenações, né? O Everton Ribeiro, que é o extremo do lado contrário, o que ele faz? Ele balança para o lado da bola, para fazer o quê? Equilíbrio defensivo, manter a estrutura compacta e equilibrada. Novamente, a subida de pressão 4-1-3-2, o Gerson vai pressionar o André, força o passe longo, e aí a equipe consegue recuperar a bola, ou seja, impedindo, não deixando o Fluminense progredir, sair da primeira fase de construção e conseguindo roubar a bola, já no último terço. O Flamengo fez muito isso ao longo do primeiro tempo. Foi muito bem. Outro lance novamente. O Gabigol sempre tentando fechar a linha de passe entre os dois zagueiros. E agora no 4-2-3-1. Arrascaeta próximo do volante. Você vê a compactação, sempre bem próximos. E aí o bola entra no centro ali, você tem o Arrascaeta pressionando.
Percebe como o Flamengo gera dificuldades para o Fluminense. O Fluminense tem muita dificuldade de sair com bola limpa, né? Aí precisa rodar, circular no corredor e acaba perdendo a bola. O Flamengo não deixa o Fluminense sair. E quando não consegue recuperar a bola, normalmente coloca para fora de jogo, né? Ou linha de fundo, ou lateral. Mas sempre com a ideia de não deixar o Fluminense sair. Aqui novamente, ó, perceba o movimento da Arrascaeta. Quebra o pescoço para justamente mapear o volante nas suas costas e ele se movimenta para tirar a linha de passe. Para não deixar jogar por dentro, induz a jogar por fora. Perceba o perfilamento corporal do Everton Ribeiro, buscando tirar a linha de passe, né? Lógica de marcação zonal. Novamente, o Arrascaeta tirando o passe do volante. E aí tem as trocas, né? Aqui a gente vê a coordenação de movimentos buscando manter o equilíbrio do bloco e defender os espaços, não defendendo individual, mas sim zonal. A bola balançou para um lado, o Arrascaeta sai do volante, e aí quem que balança, faz um movimento para encaixar no volante, para tirar o passe dele, é o extremo do lado contrário, o Cebolinha. Ele baixa ali para se aproximar do André. Aí teve uma troca de estrutura, o Rascaeta subiu pressão no zagueiro, e aí o Gerson vai lá pressionar o André. Percebam como tem essas compensações do Gerson com a Rascaeta trocando, se alternando para ver quem pressiona o volante a todo tempo. Né? E novamente o Flamengo consegue recuperar a bola no último terço. Então, Everton Ribeiro tirando linha de passe para o Marcelo, para o lateral, Rascaeta tirando linha de passe para o volante, pressiona. E outro padrão, né? Outra coisa que foi muito comum e que é extremamente importante para a equipe defender em bloco alto, que é a capacidade de ser pressionante, né? De chegar firme, de não dar tempo, espaço, de ser agressivo na marcação. Né? E o Flamengo fez isso muito bem no primeiro tempo. Aí um exemplo de um lance que o Fluminense conseguiu sair, precisou o Ganso baixar para buscar a bola no pé, né? Porque o Fluminense estava apertado, então o Ganso começou a baixar muito para buscar no pé e tirar conseguir tirar a bola da pressão com a qualidade do passe dele. Né? Percebo nesse lance aqui como que o Flamengo está compacto e conseguindo tirar todas as linhas de passe curtas. Né? Percebo que os jogadores próximos ao portador da bola, todos estão marcados, não tem nenhuma linha de passe aberta. Isso força o Fluminense a tentar sair longo, o que não é muito característico do jogo da equipe. Novamente a equipe não consegue progredir, dessa vez o Flamengo para com falta. Perceba aqui nesse lance a compactação, ó, o 4-2-3-1 aqui, bem definido, e como que está compacto em largura. Todos os jogadores estão no corredor central, porque eles priorizam defender o corredor onde a bola está. Se a bola está no corredor central, vamos fechar os espaços, compactar no corredor central, para evitar o adversário de conseguir progredir por ali. Esses aqui foram lances no início do segundo tempo, né, que o Flamengo ainda, no início do segundo tempo, ainda manteve os comportamentos do primeiro tempo, mas ao longo da segunda etapa a equipe foi baixando mais o bloco e deixando de pressionar alto. Mas no início a gente ainda viu algum desses comportamentos. De novo, exemplo de marcação zonal, né, as coordenações de movimentos. Quando o extremo salta, percebe que o Cebolinha ele comunica, né, ele aponta para o Gerson para pressionar o lateral. Porque o Cebolinha, os extremos do Flamengo, né, o Cebolinha e o Everton Ribeiro, eles ficam no espaço dividindo a atenção entre o zagueiro e o lateral daquele lado. Fica ali na meia distância, né? E aí, dependendo do movimento, eles definem quem que eles vão saltar a pressão. E aí, quando o Cebolinha define que ele vai saltar no zagueiro, e aí o lateral vai ficar livre. E aí, o Gerson, de maneira coordenada, para compensar isso, vai lá e sobe para pressionar o lateral, para diminuir o espaço dele. Novamente, forçando o erro do Fluminense. Se o Flamengo não consegue recuperar a bola, ele força o erro, né, para botar a bola fora de jogo, ou para linha lateral, ou para linha de fundo. Bom, isso era o que eu queria trazer sobre o pressing do Flamengo. Apesar de não ter conseguido manter esse comportamento ao longo de todo o jogo, o que é difícil, porque devido primeiro ao tempo de trabalho, tendo um trabalho bem recente do Sampaoli, e por conta da questão física, né? Não só física, mas a questão mental, de estar o tempo inteiro pressionando. É natural
que esse comportamento não vai ser constante em todos os jogos e nem constante dentro dos próprios jogos. Tanto que no segundo tempo o Flamengo acaba baixando mais o bloco, né? Mas com o tempo isso tende a ser cada vez mais frequente nos jogos do Flamengo. E até porque isso é um princípio, né? Um dos princípios do modelo de jogo do treinador do Sampaoli. E acredito que mais para frente a gente consiga ver isso mais vezes e com maior efetividade.